sejam bem-vindas a mais um Conexão Feminina, o programa feito para você que gosta de falar sobre tudo, entender um pouco sobre todos os assuntos do universo feminino, onde nós abordamos esses assuntos de forma rápida, dinâmica, num bate-papo agradável e descontraído. Eu sou a Mariluze e esse é o Conexão Feminina. Incentivar você a compartilhar o link do nosso programa aí nas suas redes sociais, pelo WhatsApp, para que mais pessoas sejam alcançadas pelo nosso conteúdo. E o assunto do programa de hoje é autoestima. E para falar sobre esse assunto, nós temos novamente conosco ela que é psicóloga, especialista em perícia psicológica, atendimento clínico de crianças, adolescentes e adultos. Faz parte também da equipe da Secretaria de Capelania Prisional e do Ministério de Vida Pastoral da Igreja Adventista da Promessa, a nossa querida Rubenita Souza. Bem-vinda novamente aqui conosco, Rubenita. Obrigada, Lu. Foi um prazer novamente estar aqui com vocês, né? Desfrutando desse momento tão bom, de uma conversa tão agradável, né? Muito obrigada pelo convite. Prazer é nosso. E nós vamos começar a falar do nosso assunto de hoje, autoestima, que, aliás, nós, no nosso último encontro, nós falamos sobre saúde emocional, né? E a autoestima, ela, na verdade, também tem a ver com saúde emocional, né, Rubenita? Sim. E eu queria que você definisse para nós o que é autoestima e a gente gostaria de entender sobre a baixa autoestima, né? Não gostar da aparência, não gostar de alguma coisa na nossa aparência, significa necessariamente ter baixa autoestima? Bom, vamos lá, então. A autoestima é a qualidade de quem se valoriza, né? De quem está contente com o que tem. Então, a pessoa está feliz com o que ela tem. E isso acaba resultando nos seus atos e julgamentos das coisas de uma forma com uma certa confiança. Então, isso seria a autoestima. A baixa autoestima é o oposto disso, né? Alguém que se autodeprecia, alguém que não se vê como alguém capaz, que tem um conceito sobre si de forma negativa. Então, é alguém que se olha de uma maneira pessimista, de uma maneira que ela não consegue enxergar as qualidades potenciais ou qualquer coisa boa que possa existir nela, ela não consegue reconhecer isso, ela não consegue ver isso. A questão da aparência, nem sempre porque eu tenho algo em mim que eu não goste, no sentido de física, que significa que eu tenho uma autoestima rebaixada. Porque a autoestima rebaixada, ou baixa autoestima, ele é um conceito mais geral sobre si, e não necessariamente só algo específico. Então, de repente, uma pessoa pode ter algum, sei lá, se eu pudesse, melhoraria meu nariz. Se eu pudesse, melhoraria, minha boca. Então, isso não necessariamente significa uma pessoa que tem uma autoestima rebaixada. É um ponto específico que ela gostaria de melhorar, mas ela vive com aquilo, ela consegue, ela não fica... não compromete as ações dela, não compromete a vida dela. Então, a diferença é essa. Então, não é qualquer coisa que eu não goste, às vezes até mesmo algo que eu não aprecie em mim, porque a gente vai ver também os excessos, né? Então, eu também, quer dizer, que se eu olhar para mim, eu tenho que achar tudo bom, né? Tudo maravilhoso, tá tudo certo. Às vezes, eu preciso ter um senso crítico também. Olha, isso aqui, né? Se eu pudesse melhorar, eu melhoraria, tanto em termos de qualidade quanto ou de comportamento, ou mesmo físico. Então, essa seria a diferença.
Então, o fato da gente querer se arrumar para estar bonitinha na frente das câmeras, né, não quer dizer que a gente está preocupado necessariamente com a nossa imagem a ponto de estar com problema de autoestima. Não, tem as situações que, inclusive, o senso crítico, né, Sim. organizado faz isso. Então, eu estou diante do quê? De um cenário, eu estou diante de um público, eu sei que eu não, né, não posso me portar de qualquer forma, não é qualquer roupa que eu vou colocar, não vou chegar aqui descabelada. Então, eu não ligo para nada porque eu sou mais eu. Não, nós temos uma preocupação em sermos bem vistos, né, bem aceitos, queridos, só que isso faz parte da condição humana. Né? Agora a gente está pensando aqui quando isso é excessivo, quando isso compromete toda a minha, né, o meu caminhar, a minha vida, a minha existência, o meu comportamento, tudo que eu vou fazer, eu estou pensando nisso, como que eu vou fazer para agradar, aí eu tenho uma baixa autoestima. Né? Eu tenho um conceito equivocado sobre mim, porque ele muitas vezes realmente ele é equivocado, né? Ou muitas vezes não, ele é equivocado. Rubinita, as experiências vividas na infância, durante a vida, elas podem contribuir ou causar a baixa autoestima? Pode, e normalmente é isso mesmo. Né? Tem um ponto, começa lá. Só que lá no início, lá com os pais, né, na primeira infância, por si só, não podemos dizer assim, afirmar que uma pessoa que foi tratada assim vai gerar nela uma baixa autoestima. Mas são coisas da vida, né? Tanto as experiências com os pais, por quê? Os pais são as pessoas que nós precisamos nos sentir aceitos. Então, e valorizados. Então, a criança que chega com um desenho para o pai, eu fiz para você, papai. Mas olha, você pode melhorar nisso daqui. Então, conforme esse olhar não vem de aprovação, né, de valorização sobre qualquer produção dessa criança, seja porque ela está brincando, a maneira como ela brinca, a maneira como ela expressa, ou ela está sempre sendo diminuída, ou menino, né, esse menino não vai bem na escola, né, ele não é bom nisso, esse é desastrado. A criança ela vai administrando isso internamente como uma verdade. Então, às vezes, eu até costumo tratar isso, né, no consultório, como pessoa, eu sou desastrado. Eu falei, pera lá, vamos ver os rótulos aí, porque, né, de repente, quem que falou isso para você? Né? O que você ouviu ao longo da sua vida? Porque, às vezes, a pessoa não é, mas ela acaba produzindo comportamento como se fosse uma autenticação daquilo. Então, eu sou burro mesmo. Né? Eu não sei mesmo. Eu não tenho, né, eu não desenvolvi inteligência nessa parte. Às vezes, não é desenvolver por falta de treino. Então, essa valorização que a criança precisa desde a infância, quando ela falta, ela compromete essa autoimagem, né? Que a gente fala do self. O nosso self, ele é formado pelo outro, não é por nós mesmos. A princípio, a gente não tem isso. Ele é formado pelo outro. Então, esse outro lá, né? Lá no começo, lá na infância. Então, se uma criança, ela cresce num ambiente onde ela não é valorizada, onde as suas qualidades não são ressaltadas, são mais os seus defeitos, as suas... aquilo, às vezes não é nem um defeito, às vezes é alguma ação dela que às vezes pode até não ser criticada, mas também não é valorizada, ela passa a duvidar do que ela é capaz. Então, isso agregado a outras experiências da vida. Por exemplo, fiz várias coisas no meu trabalho e nem não funcionou, um projeto que não dá certo, tudo que eu tento fazer não vai, eu tento a promoção, mas não vem. A pessoa começa a às vezes, criar uma informação para ela, como uma verdade, de que não acontece porque ela não é capaz. A pessoa que está procurando um emprego, vai numa entrevista, não passa, vai no outro, não passa, vai no outro, não passa, às vezes por conta de um contexto mesmo. Ela pode desenvolver a ideia de que, olha, né, tem alguma coisa errada comigo, eu não sou bom, então, no que eu fiz, se eu estudei, não consigo passar, porque eu não vou, né, não consigo me sair bem numa entrevista, mas deve ser porque eu não falo direito. E aí você vem com as suas crenças, né? Essas crenças é onde promove essa questão da autoimagem comprometida, que é a baixa autoestima. O bullying é outra situação. Às vezes, né, a gente tem histórias de meninas que se transformaram em modelos, mas que às vezes era né, ridicularizadas lá na escola. Então, essa imagem que o outro faz a gente ter, né, de nós mesmos pode ficar comprometida porque eu me olho no espelho, eu vejo o outro dizendo para mim.
você é feia, você é incapaz, né? Você não passa disso, né? Você não consegue se desenvolver, você é desajeitada, você é desengonçada, é desastrada, e aí nós vamos crescendo. Você pode ver que muita gente fala de si mesmo já com um certo rótulo. Ah, eu sou assim. Tá, mas eu preciso entender, eu sou assim mesmo? Será que eu sou em que contexto? E isso também pode travar a pessoa dela não tomar atitudes, não tentar as coisas na vida, né? Com medo de errar, né? Isso. Medo de não ter sucesso, Essa é uma das características da pessoa com a baixa com a baixa autoestima. autoestima. Uhum. É, eu ia falar exatamente sobre isso, né? Quais as características ou comportamento de uma pessoa com baixa autoestima? Né? Você já falou bastante coisa aqui, mas como é que a gente consegue identificar essa pessoa? É uma pessoa que ela entende que ela não merece coisas boas, porque ela aprendeu que tudo dela é negativo, né? Ela só recebe o retorno negativo, então ela não é uma pessoa merecedora de que alguma coisa dê certo, já que ela é, né, toda cheia de defeitos, né? Então ela não merece. Ela é muito crítica, então ela quer ser perfeita, ela quer fazer as coisas perfeitinhas, porque ela entende que ela só vai ser aceita se ela for perfeita. Então ela vai tentar agradar, é onde tem perfil para pessoas entrarem em relacionamentos abusivos, porque aceita o que o outro está determinando, que o outro, ela não é capaz de encontrar alguém melhor. Então, se ela encontra alguém que tem essa característica, já é uma boa isca. Não necessariamente, né? A gente está falando de possibilidades, né? Não dá para a gente rotular. Desiste de tentar porque acha que vai errar, né? A pessoa com baixa autoestima, ela não acredita que ela vai conseguir. Então, isso faz com que ela se iniba até para tentar. Então, o segredinho seria nela tentar. Então, pode ser que as experiências boas que aconteçam das tentativas vá reforçando essa autoestima, né? Ou melhorando, pelo menos, essa baixa autoestima. Ela faz sacrifícios pessoais, ela é uma pessoa que ela não... Se você for fazer um elogio para uma pessoa com baixa autoestima, você não pode fazer elogios abrangentes, né? Você é inteligente, eu preciso explicar para você onde é que eu vi sua inteligência, em que lugar que eu vi. Quando você me falou aquilo, quando você construiu aquele pensamento daquela forma, demonstrou, né, todo um planejamento mental, toda uma organização mental, senão ela não acredita. Ela é desconfiada da sua capacidade, né? Ela não entende que ela é capaz. Ela é uma pessoa que se defende muito fácil quando ela é atacada. Ela é uma pessoa que ela pode apresentar um comportamento tanto mais retraído quanto expansivo, que às vezes a gente fica, mas se é expansivo, então a pessoa tem autoestima lá em cima. Tem nada. Às vezes é só defesa, né? Ela chegando, que é para já sair daquele foco ali, então ela toma o controle da situação, mas não por ela ter uma autoestima bacana. Ela pode ter uma autoestima rebaixada, mas acionar mecanismos de defesa aí para que ela possa sobreviver, né? Disfarce, Sair um aquilo que ela disfarce. de fato sente. Exatamente. Até perguntar, a próxima pergunta aqui, existe excesso de autoestima, né? E esse excesso de autoestima, se existe, ele pode ser prejudicial à pessoa? Sim. Tudo que é excesso, né? A gente tem até a bipolaridade, né? Porque está no polo, uma hora está no polo, outra hora está no outro. E a gente luta pela assertividade, que é aquela questão do meio, nem passividade, nem agressividade, assertividade. Então, a gente está sempre buscando o equilíbrio. E a Bíblia traz isso, né? O tempo inteiro mostrando para nós isso. Uma pessoa com excesso é aquela pessoa que você conhece, que ela dá uns tracinhos ali, aparecem uns tracinhos de arrogância. Ela é a melhor em tudo, ela sabe mais que todo mundo, ninguém tem para ensinar ela já conhece os assuntos, ela domina tudo. Aquela oportunidade que chega para ela é ruim porque ela estudou demais, então aquilo não está bom. Então ela tem um senso crítico demasiado, só que pode prejudicar a vida dela porque ela pode perder oportunidades, ela perde relacionamentos porque ninguém suporta estar perto de alguém, próximo de alguém com uma extrema arrogância, porque se eu sou o melhor, o outro está sendo sempre o
o inferior. Uhum. Né? Então, eu faço as pessoas se sentirem diminuídas com com essa prepotência. Que um nomezinho que talvez nós conheçamos bem, as pessoas conheçam, que é igual a essa autoestima em excesso, é o narcisismo. Né? É a pessoa valorizar em demasia, né, aquilo que ela tem. Porém, por outro lado, a gente falou das defesas lá atrás, por isso que não dá para rotular. E não dá para a gente dizer assim, fulano é assim, porque às vezes é uma capa. A pessoa pode estar assim, ela aparentar ser assim, mas no fundo só uma forma dela também se colocar, é a parte dela que ela escolheu apresentar para as pessoas, que nós escolhemos nossa parte de apresentar. Tem pessoas que escolhem a parte de ser agressiva, outra passiva, outra... E a pessoa às vezes quer mostrar isso porque é uma forma também de bloquear. Se eu estou sempre sendo a melhor e você já tem até receio de falar comigo porque eu sou a toda boa, então você não chega nas minhas deficiências. Não tem espaço para você chegar nessas deficiências, porque eu te afasto, eu já bloqueio. Às vezes tem pessoas que têm até a postura dela, né? A gente fala, o corpo fala mesmo, né? Sim. Então tem pessoas que elas cumprimentam você assim, ela não se curva nem um pouquinho para te dar um abraço, né? Para te cumprimentar, ela tem uma postura ereta ali, ela não sai daquilo. Então é só uma representação, tá? É essa pessoa altiva, a pessoa que ela está, né, olhando ali por cima. Só que também pode esconder por trás de tudo isso, né, uma deficiência e uma baixa autoestima. Então não dá para a gente rotular, né, dizer alguém é arrogante, eu preciso entender. Talvez se eu conversar um pouco mais com ela, pode ser que eu perceba que ela tem algumas coisas ali que ela camufla e não tá, ela está escolhendo apresentar essa parte. Assim como o valente, né? Sim. Corajoso não é isso? Que não é corajoso, Sim. o atrevido que vai partir para a briga, às vezes é medroso. Na verdade, ele está escondendo a sua fraqueza, né? Exatamente. Tentando esconder sua fraqueza. Se eu ataco, eu não sou atacado, eu já empurro para lá, não vou ser atacado. Certo. Rubenita, como que a baixa autoestima pode impactar na qualidade de vida? Né? Se eu percebo que eu tenho baixa autoestima, é possível a gente mesmo perceber que tem baixa autoestima e o que a gente deve fazer? Que tipo de ajuda que a gente deve procurar? Primeiro, assim, impacta de uma maneira negativa, porque os pensamentos da pessoa acaba comprometendo as ações dela. Então, se ela acredita, por exemplo, que ela não é capaz de cursar uma faculdade, ela não vai cursar uma faculdade, ela não vai nem passar pela porta da faculdade, porque ela não acredita que ela é capaz. Então, a sua capacidade, ela fica comprometida, mas não porque ela não tenha, porque ela não chega nem mesmo a arriscar, porque ela parte do princípio de que ela não é capaz ou de que ela não merece, que as coisas boas realmente não vão acontecer, tudo isso que nós já, né, retratamos até aqui. Para poder eu identificar, eu entendo que a gente precisa passar, de certa forma, pelo autoconhecimento, porque como é uma questão de pensamento, olha, se eu trago comigo uma carga de uma crença de que eu não sou assim, é natural. Eu não interpreto isso como uma coisa que, nossa, mas, poxa vida, será que eu não tenho mesmo capacidade? Eu não questiono isso. E se eu questiono, eu paro nesse questionamento, mas não avanço nisso. Porque para mim é o natural. Eu já me qualifiquei dessa forma, eu já me rotulei dessa forma. Então, está dentro do meu natural. Então, pode ser que seja difícil de eu perceber o quanto eu tenho essa autoestima rebaixada. Só quando começa a comprometer muito talvez a vida, alguma coisa que tenha feito sentido para a pessoa, que ficou comprometido, que ela não conseguiu e trouxe um sofrimento para ela. Então ela fala, poxa, se eu fosse, sei lá, mais corajosa, mais ousada, será que eu teria... Se ela ficar com raiva dela, talvez, por não conseguir alguma coisa, pode ser que ela se toque, que de repente ela pode estar sofrendo com isso, né, com uma baixa autoestima. E o conhecimento, né? Você ler sobre as coisas, você se interessar sobre o assunto, tudo isso traz clareza. Né? A Bíblia diz que conhecereis a verdade, Jesus está falando de si mesmo, e a verdade vos libertará. Eu falo isso em consultório como se eu estivesse falando num pensador, né? Porque como não posso levar a religião, mas como é o livro, né, nosso de uso, então eu uso muitas coisas da Bíblia, porque lá tem as coisas da vida. Então, lá tem sobre, né, basicamente tudo que nós precisamos saber para sermos saudáveis.
Então, a valorização, autovalorização equilibrada, né? Tem tudo lá, tá tudo certinho. Então, fala assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando você conhece você de verdade, essa verdade ela também te liberta. Uhum. Porque você para de agir de acordo com uma crença que você trouxe, que não foi você que disse para você. Nem às vezes tem evidências de que é assim. Quantas pessoas que são assim, têm até QI avançado, né, acima da média, que se descobriram, mas que na sua infância foram rotulados como pessoas problemáticas ou incapazes. Quem descobriu isso? A partir, às vezes, de um talento, alguém precisou ver. Então, como é que eu posso? Às vezes é o outro que vai precisar enxergar. Né? Eu faço uma live com o tema de um mendigo que passava a vida mendigando e que tinha uma pedra, bem conhecida, ela tinha uma pedra, um diamante dentro da mochila. E às vezes eu falo isso, às vezes precisa que o outro remexa na sua mochila. Para ver, porque às vezes você está andando a vida inteira com uma pedra suja, achando que só serve para cortar o pão seco, mas serve para, né, para você poder evoluir na vida. Então, às vezes precisa que o outro mexa. E aí a gente tem um contexto maravilhoso, né? A igreja, ela produz, ela promove isso. Porque quantos talentos não são descobertos na igreja de pessoas que não se sentiam capazes, né? E que, de repente, foram se vendo e foi sendo trabalhado isso. Claro que não é suficiente, né? Às vezes a pessoa passa a vida, porque tem coisas que elas não atrapalham tanto. Elas podem ficar ali, meio daquele incômodo, mas tem coisas muito mais severas. Pessoas que passam a vida mesmo numa condição ali inferiorizada, se sentindo incapaz. Eu atendo mulheres inteligentes, nossa, muito inteligentes mesmo, super capazes, mas ficam lá acreditando que a vida foi só aquilo mesmo, que já está tarde, que as coisas não vão, que é difícil. Então, imagina você desconstruir uma crença de uma vida toda. Isso para um jovem já é difícil, porque tem jovem também com baixa autoestima, né? E aí você pega uma pessoa já vive, né, com uma vivência já, né, de longa data, que já está aí né, na idade madura. Às vezes ela acha que ela é tímida, simplesmente. Sim. Às vezes a timidez esconde, né, um problema de baixa autoestima. Exatamente. Não tem problema você ser tímido, nem todo mundo precisa ser extrovertido. Só que é aí onde fica as linhas, né, tênues. Então, onde termina a timidez? A timidez esconde a baixa autoestima, pode esconder sim. A pessoa pode estar sempre evitando do desafio, porque tem medo desse fracasso. E o fracasso vem relacionado à questão da aceitação. Então, se eu sou um fracassado, ninguém vai me aceitar. Então, eu tenho medo de me mostrar, porque se eu me mostrar, eu posso mostrar a parte boa, beleza, vão descobrir, mas também vão descobrir a parte fracassada. E aí, o que eu faço? Vão me querer assim mesmo? Então, tudo passa por essa questão, no sentido da baixa autoestima, pela questão da aceitação. Tá certo, Rubenita, como sempre, um bate-papo muito bom aqui com você, mas está chegando ao fim do nosso programa e eu quero fazer novamente aquele jogo rápido. Você topa? Sim. Então vamos lá. Uma série. Eu não sei falar inglês, mas eu vou arriscar ela. Win Call the Heart, acho que é isso. Uhum. Um hobby, algo que você gosta muito de fazer. Assistir um bom filme. Tranquila. Tranquila. Sem barulho. Um sonho, Rubenita. De não estar tão envolvida com os trabalhos seculares e ter um tempo assim sem preocupação com o reino de Deus. Muito bom, Rubenita, muito bom ter você aqui de novo com a gente. Muito obrigada, né? Que Deus continue usando a sua vida para abençoar outras pessoas, seja no seu trabalho, no ministério que você desenvolve. Que Deus te abençoe. Amém. Muito obrigada mais uma vez, né? Estamos à disposição, né? E que Deus continue abençoando aí esse projeto maravilhoso que vocês estão, né, conduzindo aí. Que Deus abençoe. Muito obrigada. O apóstolo Paulo nos diz em Romanos que ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu.
A Bíblia, ela nos mostra que nós somos dependentes de Deus. Somos dependentes da graça de Deus, somos dependentes da misericórdia de Deus, dos cuidados de Deus. E isso é importante para que nós entendamos que nós não somos melhores do que ninguém. Mas a Bíblia também nos mostra que nós fomos feitos por Deus, nós fomos criados por Ele, a sua imagem e semelhança. E tudo que Deus faz é perfeito. Portanto, valorize-se. Dê a si o valor que você merece, o valor que Deus dá a você. Nós somos filhos de Deus, somos imagem de Deus. Que nós possamos nos amar como devemos nos amar, dar a nós o valor que nós de fato merecemos. E chegamos ao final de mais um programa. Quero agradecer novamente a sua audiência, agradecer a sua participação, agradecer por você compartilhar o nosso programa com as outras pessoas, o link do nosso programa, e continue acompanhando as nossas redes sociais, as redes sociais do Ministério de Mulheres. Adquira a nossa revista, o Clarim, através do telefone da nossa editora ou do site também da nossa editora, que está abaixo aí na tela. E acompanhe o nosso trabalho. Contamos com você. Muito obrigada. Que Deus nos abençoe e até o próximo programa.